Então, à medida que a gente vai caminhando e a gente vai percebendo que a nossa existência ela é bem finita mesmo. E a gente tem que aprender a lidar com isso. Até porque eu sempre digo para vocês que Deus criou o homem com a eternidade dentro dele. E por isso que quando o tempo vai passando, nesse plano terreno, nesse plano físico, a gente, quando não sabe lidar com essas questões da vida, o que a vida como um todo é você compreender a eternidade. Aí você compreende a vida como um todo. Se você não compreender a eternidade, você compreende a vida apenas nesse plano aqui de que tudo é finito e você vai chegar ali na frente e a sua vida vai acabar e não há mais sentido de nada. Se nós cremos em Deus apenas nesta existência, nós somos os homens mais miseráveis que existem. De crer que morreu, acabou. E os conflitos que nós temos, esses conflitos interiores, à medida que os tempos vão passando, né, e a pessoa vai envelhecendo, e no fim da velhice, esse é o fim da vida. E na verdade eu estou aqui falando de morte, mas eu não quero falar de morte, eu quero falar de vida. E à medida que vai se passando esse tempo, apesar de que nós vamos amadurecendo na existência, esses conflitos eles aumentam em nós. Jesus, com a sua própria morte, ele derrotou a morte e salvou aqueles que, pelo pavor da morte, vivem na escravidão por toda a vida. Então hoje nós vemos a humanidade na escravidão por causa do pavor da morte. Não aprendeu a eternidade dentro de si e não tem certeza da eternidade. Mas quando você aprende a lidar com a eternidade, o morrer é lucro e o viver é Cristo. Porque aprendemos a compreender a eternidade a partir de Cristo, a partir do Evangelho. Cada um tem a sua individualidade, mas caminhamos em cima dos conceitos e da perspectiva do Evangelho. Deus está interessado no nosso interior, aquilo que o nosso interior ele tem produzido para a vida e existência de cada pessoa. Então Deus não está preocupado com o nosso exterior, e sim com o nosso interior, com o desenvolvimento da nossa eternidade, da construção do reino de Deus entre nós, da construção do Evangelho, da construção de práticas que mudam a nossa vida para melhor. E o tópico principal de tudo isso é o amor ao seu semelhante, é a misericórdia, é o relacionamento com as pessoas. Então é isso que nós desenvolvemos a partir do Evangelho. E essas coisas do Evangelho, elas vão nos fortalecendo e vão tirando os nossos medos. Porque nós temos medos, os medos da separação, medo de morte. Quem aqui não enfrentou já uma perda? Nós que estamos nos fortalecendo, podemos trabalhar com essas perdas também dentro de nós, à medida que nós vamos desenvolvendo a fé, desenvolvendo o reino de Deus, desenvolvendo o Evangelho. O que eu quero dizer com o Evangelho? Eu quero dizer que Evangelho é um poder de Deus, não é algo assim que você vai se emocionar, chorar ou ter uma mudança. Não, é algo que te transforma a partir de você mesmo, a partir de dentro de você. Quando você olha para o exemplo que o Evangelho nos traz, que é o maior exemplo vivo do Evangelho, é Jesus. Jesus ele teve um padrão de vida, ele é um padrão. Ele foi um ser humano, apesar de Deus, se esvaziou da sua forma de Deus, de sua deidade, de ser igual a Deus, e viveu como um homem comum que nem nós, nesse plano, experimentando, digamos assim, a dureza do relacionamento humano.
Aqui é coisa mais dura que o relacionamento humano. Se relacionar com pessoas diferentes do que você pensa. Jesus veio como homem nessa terra, viveu a vida comum, nasceu numa manjedoura, pobre, não tinha nada, veio sem nada e foi sem nada. Não tinha onde nascer, colocaram ele numa gruta, nasceu lá no meio das ovelhas, dos boi. Durante a vida, era de família humilde. Ele muitas vezes disse, filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. As raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde se encostar. Quando foi para a cruz e morreu na cruz, não tinha nem uma sepultura, emprestaram a sepultura para ele. Mas quem emprestou se deu bem, porque ele ficou pouco tempo lá, né? Ficou só 3 dias. 3 dias ele ressuscitou, porque ele venceu o pavor da morte. Jesus, na própria caminhada dele, ele teve medo de morrer, o pavor da morte. A Bíblia tem um texto que fala lá, que em Getsêmani, Jesus fez orações, aquele que o podia livrar da morte. E sendo ouvido, ele foi ouvido na oração. Então ele não morreu, na verdade ele morreu, mas ele recebeu força para enfrentar aquela hora. Precisamos compreender a morte, ou as perdas da vida, da ótica do Evangelho, da ótica de Jesus. O Evangelho nos traz poder para viver. O Evangelho não nos traz poder para ser alguém, tipo um super-homem, que tem uma capinha e voa, e é o homem mais forte do mundo e é indestrutível. O Evangelho nos traz um poder de vida, em que você enfrenta o dia a dia da vida da melhor forma possível, você vencendo sempre. Tanto que Jesus falou, no mundo vocês vão ter aflições. E ele disse assim, tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Tudo que nós tiver que passar aqui nessa terra, nós passaremos. Hoje em dia está sendo pregado um evangelho, ou pregado algo nas igrejas, nas religiões, algo que é supersticioso, que não é a verdade. Faça isso, faça aquilo, contribua, faça essa campanha, faça essa corrente, faça essa novena, e você vai ser bem sucedido. E não é assim que funciona. Tudo que você tiver que passar, você vai passar. Agora, as dificuldades, elas nos tornam pessoas mais fortes para enfrentar os dias que virão. Eu sei que vocês estão enfrentando dificuldades, assim como nós enfrentamos também. Mas à medida que nós vamos amadurecendo e conhecendo o Evangelho, conhecendo o poder do Evangelho, as coisas, elas vão se fortalecendo em nós. E nós encontramos força onde não há força. Por que fulano está tão bem? Olha o que ele está passando. Por que fulana está tão bem? Olha o que ela está passando. Por que está acontecendo tudo isso com ele e ele ainda não parece derrotado? Porque ele foi fortalecido. Ele compreendeu que ele é um ser eterno. Ele compreendeu que todas essas dificuldades da vida, elas passam. E aí vem momentos tranquilos, vem momentos de dificuldade, vem momentos tranquilos, momentos de dificuldade, e assim o ciclo da vida vai se fechando. Mas ele aprendeu a se relacionar com as pessoas. Ele aprendeu a se contentar com o que ele tem. Ele aprendeu a viver com o que tem. Ele não procura ser a pessoa que corre, não sabe nem para onde está correndo. É gente correndo. Aí você vê, aquilo não para nunca. Não valoriza o que tem, não valoriza a família, não valoriza nada. E chega ao fim da vida, ele vai ver que foi só enfado e canseira.
o ativismo ele toma conta das pessoas, as pessoas correm, e descobrindo que no final foi correr atrás do vento, como diz o pregador. Salomão disse assim, que tudo é enfado e canseira e correr atrás do vento. Olha, quem é que corre atrás do vento? Ninguém sabe o vento de onde vem, nem para onde vai. Esse vento está vindo aqui, mas para onde é que ele vai? Ele pode mudar de direção em qualquer momento. Isso é a vida de uma pessoa que ela não compreendeu o verdadeiro sentido de ser. Por isso que o Evangelho, ele nos traz para a vida. E quando eu falo Evangelho, não é uma igreja. Quando eu falo no Evangelho, não é uma religião. É a própria palavra de Deus viva em você. A palavra de Cristo que Ele ensinou, o que se alinha com os ensinamentos do homem Jesus. Viveu, cresceu, como homem esteve no nosso meio e venceu todas as dificuldades. Mas nos ensinou os caminhos para a vida abundante, os caminhos para a abundância de vida. Porque o Evangelho é uma percepção dentro de você. É a partir de você, de dentro para fora. Não é mudando o exterior que você vai alcançar isso. É a partir de você. Quando esse Evangelho entra em você. Quando você começa a amar o próximo. A única coisa que você precisa aprender no Evangelho é amar o próximo como a si mesmo. Quando você aprende isso, você aprende tudo mais. Porque tudo se resume nisso. Tudo se resume no outro. Deus não é revelado numa igreja. Deus não é revelado numa reunião. Deus é revelado no outro. Deus se revela no outro. É você olhando para o outro e vendo Deus. É o outro vendo para você e vendo Deus. É você agindo como Deus na vida dele. Aí ele vai enxergar Deus em você. É você fazer o bem para o outro. Aí você está fazendo como se fizesse para Deus. Não tem regra. É tão simples. É tão simples. Que por isso que Jesus falou que o reino de Deus é das crianças. Até a criança amadurecer. Quando ela amadurecer e começa a ter percepção da vida do jeito que ela perde a simplicidade e vira que nem nós, adultos. Por isso que ele diz, quem recebe o reino de Deus como uma criança, a mim recebe. A criança é muito simples no que você fala com ela. Ela age com pureza, não tem malícia, não tem crítica, não tem maldade. É inocência pura. Então quando você olha para uma criança, ali está o reino de Deus, até ela amadurecer. E nós, que amadurecemos e crescemos e somos adultos, temos que nos tornar como crianças. Jesus disse assim, seja simples como as pombas e prudente como as serpentes. Você tem que ser uma pessoa prudente em tudo que você faz, mas nunca perdendo a simplicidade de uma pomba. Por quê? Porque qualquer movimento afasta uma pomba. A sua simplicidade tem que ser a simplicidade da pomba. Mas a sua prudência tem que ser a da serpente, sempre alerta em tudo. Mas não para a maldade, e sim para o que é bom. Ser prudente para o que é bom. Se identificar a partir de você, isso não é de Deus. Isso vai causar um mal no meu semelhante. Isso que eu estou fazendo não é de um homem decente, não é de uma mulher decente. Isso é ter ser prudente. Essa minha atitude não é a atitude de um pai de família. Não é a atitude de um pai, de um irmão, de um marido, de uma esposa. Prudente. Prudência. Uma simplicidade. Ser simples. Ser prudente, mas ser simples. Ser prudente, mas não achar que todo mundo está tramando contra você.
Não achar que todo mundo está querendo o seu mal. Você está armado sempre. Você está sempre pronto para revidar e rebater e reagir. Isso não são valores do Evangelho. O valor do Evangelho é a simplicidade da fé, simplicidade do amor, simplicidade de uma criança, simplicidade de Jesus em tudo que Ele ensinou. E são princípios da vida. À medida que isso vai fortalecendo dentro de nós, como um turbilhão de águas, né? E de nós vai saindo, como Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu interior. Porque é água viva. E aquilo que a pessoa fala, aquilo que a pessoa diz, tudo que sai dela é vida para quem está perto. Elas veem Deus nessa pessoa. Não tem regra. É uma prática diária de vida à medida que você vai se fortalecendo nos valores do reino de Deus. Transformação, mudança de vida, mudança de mente. Tudo é a partir daqui, ó. Porque quando nós chegamos no Evangelho, a nossa mente está completamente já tomada. Tomada do que os nossos pais ensinaram, tomada do que as escolas ensinaram, tomada do que os valores da sociedade nos ensinaram. Dependendo do lugar, os valores são bem diferentes. Dependendo da cultura, os valores são diferentes também. E a nossa mente está sempre sendo carregada e alimentada. Desde a nossa vida lá no útero da nossa mãe. Por isso que quando nós olhamos para o Evangelho, nós precisamos de metanoia. A palavra metanoia quer dizer mudança de mente, transformação de mente. Quando você tem essa transformação, isso começa a te revolucionar por dentro. Você começa a ser uma pessoa melhor. Ah, ser uma pessoa melhor para quê? Pelo menos para a convivência de marido e mulher. Para a convivência com os filhos. Para a convivência com os amigos. Para a convivência com os colegas. Mas não só para esses. Para a convivência com aqueles que se opõem a você. Para a convivência daqueles que pensam diferentes de nós. Nós não somos ilhas. Nós somos pessoas, somos indivíduos, temos nossa forma de pensar. Mas quando nós pensamos como Evangelho, pensamos como o reino de Deus, a nossa mente é transformada a ponto de nós respeitarmos o que o outro pensa. Porque aí nós somos influenciadores de sociedade. A gente influencia a sociedade pelo Evangelho. O que estamos fazendo aqui não tem preço. Não é pago. Não é por dinheiro. Jesus disse assim: de graça recebestes, de graça dai. O Evangelho é dado a nós por graça. O que é graça? É um favor que não merecemos. Nenhum de nós aqui merece o que Deus fez por nós. Enviar seu Filho Jesus. Andar aqui, palmilhar nessa terra, ensinar tudo o que ensinou. Carregar com Ele todas as nossas culpas, os nossos medos. Culpa, o medo, a condenação, tudo estava sobre Ele. O medo da morte, o pavor da morte, carregou tudo com Ele. Ele foi aquele absorvedor de todos os nossos pecados. Ele absorveu as nossas culpas, nossos medos, nossas transgressões, nossas mazelas, nossas iras, nossas contendas, tudo estava sobre Ele. Depois que Ele assumiu tudo isso na cruz, Ele disse: está consumado, está feito. Por quê? Estava tudo sobre Ele. Recebeu sobre Ele. Hoje eu tenho que apenas aceitar o que Ele fez, aceitar esse processo de mudança de mente a partir do Evangelho. Simples assim.